Paz do Senhor, pessoal. Espero que vocês estejam bem. Hoje, dando continuidade aqui nessa série Momento Conhecimento da Palavra. Hoje nós vamos rever aqui, na verdade, né? Não rever, mas ver sobre o Kairos e o Cronos. Nós vamos entender um pouquinho o que é Kairos, o que representa aí o Cronos. Então, se você não é inscrito aqui ainda no meu canal, se inscreva no meu canal, compartilhe esse vídeo, compartilhe essa mensagem e ativa o sininho, que todas as quartas e sábados, se assim o Senhor me permitir, nós teremos mensagem aqui no meu canal. E já vamos de antemão aqui, já vamos para a palavra, que se encontra lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8, que diz assim: Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então, vamos começar aqui com o Kairos, mas nós vamos ver que o Kairos e o Cronos vai sempre estar aqui coligado aqui um com o outro. Então, preste bem atenção, pegue aí seu papel e sua caneta e anote tudo para você não perder nada para o teu próprio conhecimento. Então, o Kairos nada mais, nada menos é que o tempo de Deus. Kairos é o tempo de Deus, a soberania de Deus. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu, que está lá em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. O Cronos é o tempo humano, é a agenda humana, é o relógio humano. O Cronos nada mais do que é a minha vontade, a sua vontade. Deus ele vai se revelar conforme a obediência. E aqui eu já comecei aqui já com alguns textos, né, pra gente poder já ir entendendo um pouquinho, vocês vão entender, parece que tá meio fora, mas tá tudo dentro daquilo que o Senhor foi ministrando aí no meu coração. A revelação para Abraão, para José, para Moisés, para Davi, para Noé, já estava dentro deles, em cumprir e viver o Kairos de Deus, viver o tempo de Deus, e não a sua vontade Cronos, e não os seus desejos Cronos. E nós precisamos aqui entender algo. Deus, ele não está preso ao tempo. Deus não está limitado ao tempo. Deus não está aí preso ao nosso tempo, ao nosso relógio e à nossa agenda. O céu, ele sempre estará à frente da terra. Presta bem atenção nisso. O céu sempre estará à frente da terra. O céu já fez tudo. Quando fazemos aqui, é porque já aconteceu no céu. O céu deu uma hora e nós começamos a viver, isso já tinha acontecido no céu para que nós viéssemos viver aqui na terra. Então, o Kairos de Deus já aconteceu, só que nós, né, como seres humanos, ficamos tão preocupados com as coisas que nós queremos colocar o tempo de Deus dentro da nossa vontade. E não é assim que funciona. Todo pai, tem até algo que eu gosto muito de dizer, que todo pai, ele já comprou os presentes para o filho, né? Até mesmo aquilo que talvez o filho tanto desejava, tanto ansiava. Mas o filho também, ele fica insistindo: pai, me dá aquele presente, me dá aquele presente. Só que esse filho, em algum momento que ele tá pedindo, ele também desobedece o pai. E aí o pai vai falar para ele: você só vai ganhar quando você obedecer. Laís, o que tem a ver o Kairos e o Cronos com a obediência e a desobediência? O filho, ele precisa entender, né, e aprender, não por meio do castigo, mas saber que a desobediência, ela tem uma consequência, mas também a obediência, ela também tem uma consequência, do qual ela gera milagres e bênção. Quando esse filho obedece, ele recebe o presente. Muitas das vezes nós queremos burlar, nós queremos passar os cavalos na frente dos bois, nós queremos dar um jeitinho brasileiro aí, eu vou até falar depois, comentar aqui um pouquinho de Sara. Nós queremos passar à frente de Deus, achando que Deus não vai cumprir a sua promessa por já estar demorando muito tempo. Mas nós vamos ver que nós só conhecemos o Kairos, o tempo de Deus, caminhando com Deus. Deus não revela o Kairos dele a alguém que esteja parado, alguém que não está disposto a caminhar com ele. Nós só conhecemos o tempo e a vontade de Deus caminhando com ele, abrindo mão das nossas vontades, abrindo mão do nosso Cronos, da vontade humana, da agenda humana, do relógio humano, para adentrar, para se esconder, conhecer o tempo e a vontade de Deus. Então, quando Deus diz, eu farei, é porque ele já fez. Isso está no tempo e na vontade de Deus. Quando Deus diz, eu farei, é porque ele já fez. E quando Deus diz, darei ordem, ele já deu ordem. E tudo vai ser cumprido conforme estabelecido, conforme a palavra de Deus, conforme aquilo que Deus já declarou e conforme aquilo que Deus já liberou. Deus, ele é Senhor da sua história, creia nisso. Ele é Senhor do tempo.
o tempo kairos, o tempo de Deus que ele já fez e já estabeleceu. Deus já preparou tudo o que você e eu, tudo que nós precisamos viver para esse ano de 2023. Laís, mas como que Deus pode ter preparado tudo? Eu tô ainda desconhecido esse tempo. Então, se Deus, né, ou muitas perguntas que muitas pessoas fazem, mas se Deus já preparou tudo, por que eu não estou vivendo? Porque eu estou querendo colocar, presta atenção disso, o kairos que eu falei, o tempo de Deus no meu tempo cronos, na minha vontade. Eu estou querendo obrigar a Deus a trabalhar e fazer do meu jeito. E com Deus as coisas não é do nosso jeito. Deus não trabalha assim. Quantas vezes aqui eu digo por experiência própria, e vocês caminham aí, conhecem alguns dos meus testemunhos, tem muito mais ainda para eu poder compartilhar com vocês. Eu já fiz muitos planos, muitos planos mesmo. Eu chorei, deixei de dormir, de comer, achando que o meu plano, ele era o melhor naquele momento. Mas quando o tempo de Deus se cumpriu, eu vi que chegou no tempo de Deus, no tempo certo. Isso me trouxe tanta paz ao meu coração e me trouxe tanta alegria também quando eu aprendi a descansar. Mas quando eu vivi, eu vi que o tempo talvez que eu queria ter vivido seria um tempo errado. É a mesma coisa a gente comer uma fruta. Uma vez eu fui comer uma banana e essa banana não tava boa ainda. E a hora que eu mordi, essa banana começou a pegar na minha boca. Eu fiquei com uma semana com a boca meio, parece que meio opaca, meio seca. E aquilo não saía da minha boca, porque eu comi o fruto na hora errada. E é isso que acontece. Eu dei um exemplo aqui muito singular, muito pode ser bobo, mas é algo tão real. Quando a gente deixa, né, a gente quer passar à frente do Senhor para viver aquilo que o Senhor nos prometeu, a gente quer forçar portas, a gente quer arrombar aí as portas, a gente sofre o dano e nós pagamos o preço por desobedecer e querer forçar algo que ainda não é tempo do Senhor. E aqui nós vamos ver, como eu comentei com vocês, Sara, ela quis dar uma ajudinha a Deus. Deus prometeu a Abraão que ele seria pai de multidões, mas ele também teria um filho da promessa. Mas veja isso, Sara achou que por ela ter dado uma ajudinha a Deus, isso iria invalidar a promessa. E mais, veja que Ismael e Isaac, as nações até hoje, elas são divididas. Então nós vamos entender que sempre aí tá existindo guerras aí entre essas duas nações sobre a linhagem de Ismael, que são os muçulmanos, e Isaac vem na descendência aí dos israelitas, né? Até estender aí aos gentios que somos nós, os judeus, e aos gentios que somos nós. Então, nós precisamos parar de ser crentes mimados, neófitos, recém-convertidos, novos na fé, novos convertidos, porque às vezes nós estamos há tantos anos na presença de Deus que nós estamos ainda mais meninos inconstantes, estamos sendo neófitos, meninos, né, novos convertidos, enquanto deveríamos ser maduros para ajudar uns aos outros. Nós deveríamos chegar aí na idade de varão perfeito, né, sermos maduros. Paulo vai dizer, eu queria dar uma comida mais forte, mas eu preciso dar leite a vocês, porque vocês ainda não amadureceram. Quando eu era menino, fazia coisas de menino. Então nós precisamos amadurecer, nós precisamos crescer e sair do nosso estágio de menino, no estágio de meninos que quer tudo no seu jeito, tudo no seu tempo, tudo na sua hora, e começar a ver e a enxergar que Deus, ele sempre tem aí o melhor para as nossas vidas quando nós esperamos para viver aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Então, o tempo de Deus, ele é perfeito. Ainda que nós não compreendemos, que nós não entendemos o momento de Deus, ele é sempre perfeito. O céu não entra em desespero com o nosso tempo. Já ouviu isso? A minha idade já está avançada. Olha os meus cabelos brancos. Xiii, já estou velha e velha demais para viver isso. Deus olha lá de cima e diz, enquanto você se preocupa com tudo isso, eu não me limito a nada disso. Eu não vejo idade, conta bancária, cenários, tempo, agendas. Eu não vejo nada disso porque eu sou o dono do tempo. E tudo está nas minhas mãos, tudo está no meu controle. Deus quer nos levar a uma maturidade tal nele que venhamos largar o nosso cronos, o nosso tempo, a nossa vontade, os nossos desejos, a nossa agenda, o nosso quadro que nós tanto pintamos para vivermos o kairos de Deus, o tempo certo de Deus, porque o tempo certo, quando nós venhamos viver o kairos de Deus, não há sofrimento, não há frustrações. Quando nós
realmente decidimos esperar viver o tempo de Deus. Então, quando vivemos o Kairos de Deus, a gente para de se preocupar, paramos de olhar para o cenário pelos olhos, nós começamos a olhar pelos olhos da fé e dizemos: essa muralha já caiu por terra, esse gigante não é maior do que meu Deus. Essa luta, meu Deus já deu a vitória em Cristo Jesus, porque em Cristo Jesus eu sou mais do que vencedora. Em Cristo Jesus, você que está me ouvindo, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Isso é viver o Kairos de Deus. Eu não vejo, mas eu tenho a certeza que já aconteceu e eu preciso me comportar de acordo com aquilo que eu creio. Então, se eu creio, eu professo aquilo que Deus vai fazer na minha vida, eu preciso começar a tirar as preocupações, as ansiedades do meu coração. Eu tenho que parar e largar o meu tempo para entrar no tempo perfeito de Deus, que é o Kairos. O tempo de Deus, ele é perfeito. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Não só sobre a minha vida, mas sobre a tua vida, aqueles que você vai compartilhar esse vídeo. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. O tempo de Deus, ele é perfeito. Você vive uma paz e uma alegria que talvez o tempo que você está querendo aí viver para passar aí, né, os bois, os cavalos na frente aí da carroça, você vai acabar sofrendo e você vai pagar aí um preço por essa consequência de querer dar um jeitinho, uma ajudinha para Deus. Saiba disso. Deus não precisa da minha nem da tua ajuda. Deus não precisa da nossa ajuda para que o propósito dele se cumpra na minha e na tua vida. Deus não precisa da tua ajuda para que os planos e os propósitos dele sejam estabelecidos sobre as nossas vidas. Então, Kairos é tempo de Deus. O Cronos é o meu e o teu tempo, a sua vontade, a sua agenda, as suas escalas, os seus planos, os seus projetos. Não que é pecado você fazer planos e projetos, você pode fazer, desde que você saiba esperar pelo melhor de Deus. Nós pedimos algo, mas Deus faz algo muito além daquilo que pedimos, pensamos, imaginamos, porque o tempo dele é perfeito. Então, que você a partir de hoje possa viver e andar sobre o tempo de Deus, sobre o Kairos de Deus. Aqui, como eu li no começo: mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Na eternidade já aconteceu, Deus já sabe aonde você vai chegar. Enquanto você se preocupa com amanhã, Deus já está no seu futuro. Ele já sabe o plano para Deus. Tá tudo aberto na sua vida, tudo aquilo que vai acontecer, os seus processos e aonde você vai chegar. E aqui o nosso texto-chave que eu sempre estou falando e vou até o final dessa série aqui batendo na mesma tecla falando para você. Texto-chave, Oséias 4:6. O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram conhecimento, eu também os rejeito como os meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei os seus filhos. Então, como eu sempre estou dizendo aqui, se você não quer ser ignorado, se você não quer ser rejeitado, se você não quer ser destruído, passe a conhecer a vontade de Deus. Comece a ler, comece a meditar, comece a se deitar e a se deleitar nos ensinamentos, nas escrituras, nos evangelhos. Comece a conhecer a vontade de Deus, o tempo de Deus perfeito para a sua vida, para que você não seja destruído, para que você não seja rejeitado, para que seus filhos, o Senhor também não venha ignorar, porque você decidiu não conhecer a vontade de Deus. Então, busque conhecimento, passe o conhecimento para os seus filhos, passe o conhecimento, não guarde aquilo que você sabe, porque todo aquele que guarda, ele acaba se tornando medíocre. Ele quer ficar com conhecimento só para ele. E nós não podemos ser egoístas nem medíocres para guardar um conhecimento. Nós precisamos passar um conhecimento, porque tem muitos que não conhecem. Eu sei que há um universo, uma multidão aqui, né? Tanto no Instagram, no Twitter, no TikTok, aqui no YouTube, muitas pessoas falam, né? Elas falam e tem lugar para todo mundo. Só que eu sempre digo isso: há um público separado, que o Senhor separa para poder estar aqui me ouvindo, para poder estar te ouvindo, que pessoas que vão ser alcançadas. Então, você precisa buscar o conhecimento, você precisa conhecer para não ser enganado, nem engodado, nem enredado pelas artimanhas, por falsas doutrinas satânicas e malignas de Satanás, doutrinas que homens implantam e quer que você viva a goela abaixo. E aí você deixa de buscar a palavra achando que aquilo que o homem implantou, aquilo que o homem está ali exigindo, aquilo ali é verdade. Então, o meu conselho para você: busque o conhecimento, não se contente apenas de ir para os cultos e apenas ouvir o pastor ou um presbítero, quem estiver lá na frente. Busque você também, porque o dom, a água da vida, a jorrar, está para todo mundo.
Nós precisamos sair do estado de fonte para podermos ser um oceano para dar de beber a muitas e muitas vidas. Então, deixe de ser aí uma fonte e passe a ser aí um oceano. Busque esse conhecimento, não tenha preguiça, peça para o Espírito Santo de Deus te ajudar, que ele vai te esclarecer e ele te dará entendimento sobre todas as coisas. Então, se você não quer ser destruído, se você não quer ser rejeitado e se você não quer que seus filhos também sejam ignorados por Deus, busque você o conhecimento, passe o conhecimento para que você possa frutificar e amadurecer sobre a lei do Senhor, sobre as promessas do Senhor, sobre os princípios do Senhor, para que pessoas não possam aí te apontar, até mesmo aí, né, te julgar e falando que é isso, mas quando você conhece a palavra, você não teme aquilo que as pessoas estão dizendo, porque o seu coração e a sua vida está pautada e firmada no conhecimento da palavra. Então, busca conhecimento para que você possa aí crescer a cada dia mais na graça, na sabedoria e no conhecimento do Senhor. E é isso, termino aqui essa palavra e semana que vem nós teremos aqui mais palavra, mais série, momento aí conhecimento da palavra, se assim o Senhor me permitir. Eu estarei aqui compartilhando aqui mais desse conhecimento que nos edifica e nos ajuda aí a crescer a cada dia mais. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre você o seu rosto e te conceda a paz em nome de Jesus. Tenha aí um ótimo final de semana abençoado na presença de Jesus. Fiquem na paz do Senhor.